Olá, gente, tudo bem? Hoje meu vídeo vai ser breve. Eu quero contar para vocês mais um dos processos em que eu passei na minha vida. Aquele primeiro foi a respeito do meu cabelo, da queda de cabelo que eu comentei com vocês. Hoje eu senti de vir compartilhar a respeito das minhas gestações, sabe? Porque eu sei que existem várias mulheres que passam por isso também, né? Pelo que eu passei. Eu tive 3 abortos. Eu tive 2 até eu poder ter hoje o meu filho, que é o Samuel. E eu quero contar breve para vocês esse processo. Enquanto eu tive esse primeiro aborto, o segundo aborto, eu me senti muito mal, sabe? Eu me colocava numa posição realmente de vítima. Igual eu comentei naquele outro vídeo, de querer entender por que tantas coisas ruins aconteciam comigo, por que que isso acontecia comigo, e eu vivia questionando isso. Mas uma coisa foi muito essencial nesse processo, é eu saber o que eu queria. Por mais que as coisas não saíam da forma que eu planejava, que eu queria, eu sabia o que eu queria, e eu não desistia. Eu queria um filho, e eu pedi isso para Deus. E sempre pedindo. E eu lembro certinho que eu pedi a Deus um sinal. Eu pedi a Deus que uma resposta. E realmente aconteceu assim. Eu lembro que foi num dia de domingo, a minha sogra foi na missa e tinha me falado que a pregação tinha sido sobre Ana. Para quem não sabe, Ana pedia muito um filho a Deus e ela era estéril. E Deus deu um filho a ela, na velhice. E ele se chamou Samuel. A partir daquele momento que a minha sogra chegou e contou essa história, eu senti como se fosse uma confirmação de Deus para mim, que Deus ia me mandar um filho e que seria o Samuel. E então veio Samuel. Veio numa gravidez tranquila, porém os meus medos que eu tinha de perder, devido às perdas, eu carreguei tudo isso durante a minha gestação. Então a primeira coisa aqui, vai gravando aí. Primeira coisa, a gente tem que saber o que a gente quer e aonde que a gente quer chegar, independente das dificuldades que você enfrentar, independente se você tentou e agora não deu certo, você tem que saber o que você quer e aonde você quer chegar. Segunda coisa, os medos que eu carreguei, os traumas, tudo isso me paralisou muito, sabe? Eu podia ter tido uma gestação muito mais leve em relação a isso, muito mais tranquila, mas eu fiquei muito presa nisso. Hoje eu enxergo que eu fiquei muito presa nisso, naquele medo de perder e tudo. A gente tem que saber deixar o que não é bom pra gente. A gente tem que saber abrir mão de alguns sentimentos que a gente carrega e que não nos fazem bem, para que a gente possa usufruir quando as coisas boas acontecerem. Porque às vezes a gente fica tão acomodada e tão conformada, aquele sofrimento, aquele sentimento de medo, de paralisação e de perder, que a gente acaba recebendo e acaba não usufruindo daquilo. A gente ainda fica preso lá naquele medo, sendo que você pode usufruir tanto das coisas boas que tá chegando. Onde você ainda tá parada no medo? Onde você ainda tá parada no que aconteceu de ruim na sua vida, que você não tá vendo quanta coisa boa tem chegado? Essa é a segunda coisa. Nós mães nos cobramos muito. E os primeiros filhos, eles vêm sempre com grandes ensinamentos, sabe? Hoje eu falo isso, gente, mas eu não tinha nem um pouco dessa percepção. Como eu queria muito um filho, e quando o Samuel veio, o que eu pensei? Pegar pra mim, vou tomar conta, é meu. E isso atrapalha. Atrapalha você enquanto mulher no seu relacionamento, atrapalha você enquanto mãe, porque você fica sobrecarregada, cansada. Atrapalha o seu filho, porque você não deixa ele aprender com as frustrações, aprender com o que deu de errado.
sabe? Aquele tipo, ai menino, vai machucar, não, vou proteger, ele não vai acontecer nada com ele. E você acaba pegando pra você, não deixando ele viver tudo aquilo. Eu falo assim hoje, e eu não tenho vergonha de falar, eu errei muito. Eu custei entender isso. Hoje eu entendo. Hoje a minha visão é diferente. Com o Rafael agora, é diferente do que foi o Samuel. Então, eu tô passando isso pra vocês porque eu ainda aprendo todo dia. Mas essa consciência eu já tenho, que eu fiz muito errado. Não tenho vergonha de falar. Em querer pegar tudo pra mim, em querer tomar conta do menino sozinha. Em muitas das vezes não deixar o pai fazer o papel de pai, sabe? Porque por medo. E muitas das vezes isso estava ligado ao meu sentimento de pensar em perder, sabe? Ah, eu perdi, eu não vou perder mais, vou tomar conta. E era o primeiro filho. Eu também era aprendiz naquela situação. Então nós mães devemos ficar muito atentas que há coisas que dá para ser evitada, né? Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas, a gente tem muitas maneiras de ter um conhecimento, de obter conhecimento e de estar corrigindo essas pequenas coisas para evitar muita coisa. Mas foi bênção na minha vida, foi um aprendizado incrível, sabe? Incrível. Que muitas das coisas eu fiz de maneira que não foram tão benéficas para mim, para ele, para a família, que hoje eu não faria mais. Mas foi incrível o aprendizado. Foi bênção. Então, outra coisa que eu falo é o seguinte: não desista, sabe, do que você quer. Não desista do que você planejou pra você. Às vezes fica difícil, às vezes você acha que não tem solução, mas tem. Deus tem sempre o melhor. E em tudo que eu busquei, Deus me surpreendeu quando me deu essa oportunidade. Valeu a pena todo o sofrimento. Que hoje eu vejo que é muito relacionado com várias coisas. Veio tudo pra me ensinar mesmo, sabe? As perdas que eu tive veio pra me ensinar a ser mais maleável, a ser mais humana, a entender que não tá no meu controle, tá no controle de Deus. E eu só fui aprender isso depois de muito, muito, muito tempo. Então, assim, que isso sirva de reflexão para todas, né? Porque a gente não tem essa noção do dia pra noite. A gente só vai ter essa noção quando a gente começa a se conhecer e começa a ver os pontos que a gente tem que ter melhorias ali. E essas melhorias vai ser benéfica para você, para seus filhos, para sua família. Foi momentos em que eu fiquei remoendo muito aquilo, remoendo tudo que eu havia perdido. Teve momentos que eu culpava muitas outras pessoas por isso, né? Querendo entender um motivo, uma causa, querendo achar uma causa, eu culpava as pessoas por isso. E hoje eu vejo que não era bem assim, né? Que não foi daquela forma, mas que a forma que foi tinha que ter sido. E hoje eu tenho outra visão de tudo isso. Então, se você passa por situações parecidas, procura obter ajuda, conhecimento, porque hoje em dia é muito mais fácil. Procura ouvir pessoas que passaram pela mesma experiência e buscar força nisso. E tendo em mente que você não pode desistir do que você quer, do que você planejou para você, né? Se você desistir, quem vai, né, depositar a ficha ali, quem vai acreditar? Você tem que ser a primeira a se colocar ali diante de tudo e pegar firme. Todo mundo está sujeito a errar, né? Então, assim, cada dia um aprendizado. Não deu certo hoje, não fez bem hoje, amanhã vai dar certo. Amanhã vai dar certo. E a gente entender o potencial que nós temos e o que nós ainda podemos obter com tudo isso.